Olá, meus queridos! Vamos que vamos para mais uma aula de exercícios resolvidos e o assunto de hoje é um assunto muito importante que aparece bastante nos vestibulares: razões e proporções. Exemplo de uma questão bem fácil, bem tranquila, só para a gente trabalhar com o conceito da razão. Então olha só, a questão fala que a razão entre o número de homens e mulheres nessa ordem é 3/5. Ela nem precisava ter dito nessa ordem, certo? Porque uma razão, a gente viu na nossa aula, sempre obedece à ordem. Então se eu falo que a razão é entre o número de homens e mulheres, eu sei que o que vem antes é o número de homens e o que vem depois é o número de mulheres, certo? O que significa então esse 3/5 aqui? Como é que eu leio? Que para cada 3 homens eu tenho 5 mulheres, que vem antes o número de homens, que vem depois o número de mulheres. Então, a cada 3 homens eu tenho 5 mulheres. Essa é a razão entre homens e mulheres, 3/5, tá ok. E eu sei que o total de funcionários é 32, eu tenho que achar quantos são homens e quantos são mulheres. Esse 3/5 é a proporção, que para cada 3 homens eu tenho 5 mulheres. Só que eu não sei quantos são homens e quantos são mulheres. O que eu vou ter que fazer? É só eu achar uma razão que seja equivalente a essa de 3/5, tá? Porque achando uma razão equivalente eu mantenho essa proporção. E aí o meu objetivo é fazer com que o total seja 32. O que é o total? É a soma de homens mais mulheres, certo? Bom, não são só 3 homens e 5 mulheres, porque o total de pessoas seria só 8. Então não pode ser essa proporção inicial. Vou ter que achar uma razão equivalente. Como que eu acho uma razão equivalente? É só multiplicar a razão que eu tenho por um mesmo valor, tanto em cima quanto embaixo. Por qual valor, professor? Não sei, por um valor que faça dar o 32, que é o total, certo? Então a gente pode tentar, vamos pegar aqui, deixa eu ver. A gente pode tentar por 6, por exemplo, para testar. Vamos achar uma razão equivalente multiplicando por 6, tanto em cima quanto embaixo. Então, se eu multiplicar por 6, 6 vezes 3 dá 18, e embaixo, 6 vezes 5 eu tenho 30. O que acontece aqui? Essa razão 18 sobre 30, ela é igual a essa razão 3 sobre 5, tá? A proporção é a mesma. 3 homens a cada 5 mulheres é a mesma coisa que 18 homens a cada 30 mulheres, tá? Se eu dividir 3 para 5 e dividir 18 para 30, uma razão é uma divisão, certo? Dá o mesmo valor, a razão é a mesma. Então o que acontece? Se for esse o número de homens e mulheres, eu vou ter um total de quantas pessoas? 30 mais 18, 48. Mas não é, eu sei que o total é 32, então não pode ser 18 homens e 30 mulheres. Vou ter que achar uma outra razão equivalente. Como 6 passou, dá um valor maior, eu vou tentar 5, tá? Eu sempre multiplico por um número natural aqui. Então o natural anterior ao 6 é o 5, né? Então eu vou tentar por 5. Por que eu só multiplico por números naturais? Porque é uma quantidade de pessoas, né? Então só vai existir número inteiro, certo? Não vai multiplicar por um 5,5 aqui que não tem nada a ver, né? Então eu vou multiplicar agora por 5. Vamos ver o que vai acontecer se eu multiplicar então por 5, achar uma razão equivalente aqui. Então vamos lá, por 5 em cima e embaixo, eu tenho em cima 5 vezes 3, 15. E embaixo eu vou ficar com 5 vezes 5, 25. Será que são 15 homens e 25 mulheres? Se eu fazer essa soma, 25 mais 15, eu tenho 40. Então não é essa razão, não é esse número de homens e mulheres. Vou tentar agora por 4. Vou tentando até que uma hora eu vou chegar na razão certa, tá? Então vamos lá, se eu fazer por 4, tanto em cima quanto embaixo, quanto que eu vou obter? 3 vezes 4 eu tenho 12, tá aqui. E 5 vezes 4 eu tenho 20. Então, se forem 12 homens e 20 mulheres, o que vai acontecer? 12 mais 20 fecha certinho o total de 32. Então eu chego à conclusão que essa razão aqui é a que representa o número de homens e mulheres, tá? Então eu sei que vão ser quantos homens aqui? Vamos colocar então 12 homens. E o número de mulheres, então, ele é de 20. Então eu tenho 20 mulheres, tá? Então é só achar uma razão equivalente para manter a mesma proporção e aí que faça com que eu tenha a soma correta. O nosso gabarito é a letra D. Exemplo 2. Então nós temos uma revenda de carros onde a razão entre o número de carros pretos vendidos e o número de carros prateados vendidos é A sobre B. E V é o número total de carros vendidos dessas duas cores.
Então eu coloquei aqui o seguinte, N de A é o número de carros pretos vendidos e N de B é o número de carros prateados vendidos. E V é o total de carros vendidos dessas duas cores. Então é N de A mais N de B, tá? Por que eu coloquei N de A e não deixei A aqui? Porque A sobre B, A e B, eles representam a proporção de carros vendidos. Só que a proporção não representa o total. Por exemplo, se eu tenho a proporção 3 sobre 5, não significa que eu vendi 3 carros pretos e 5 prateados. É uma proporção, 3 para 5. Mas eu posso ter valores maiores, que é o que a gente fez anteriormente, certo? Uma razão equivalente com valores maiores. Então esse N de A representa sim o número de carros pretos vendidos. E A sobre B é só a proporção, tá? Beleza, então vamos lá. Primeiro item diz o seguinte, se o A for igual a 3 e o B for igual a 11, ou seja, eu vou ter a proporção 3 para 11, certo? A cada 3 carros pretos vendidos eu tenho 11 prateados, tá? Então, se eu tiver essa relação e o total de carros vendidos for 168, eu tenho que conferir se vai fechar isso aqui. Se o número de carros prateados vai superar o número de carros pretos vendidos, ou seja, N de B menos N de A, vai dar 96. Então vamos conferir isso aí? Então a razão que eu tenho aqui, A sobre B, vai ser nesse caso 3 sobre 11, porque o meu A é 3 e o meu B é 11. Tá ok? 3 sobre 11 é exatamente igual à questão anterior. Eu tenho que achar uma razão equivalente a essa, só que a soma vai ter que dar 168. Por quê? Porque é o total de carros vendidos. Então eu tenho que achar uma razão equivalente onde a soma dos dois valores fecha o 168. Tá? Então a gente vai ter que tentar que nem antes. Vamos tentar aqui por... Bom, como é 168, eu vou ter que pensar que vai ter que ser mais que 10 aqui, certo? Se eu pegar esse 11 vezes 10 dá 110, e esse 3 vezes 10 dá 30, 110 mais 30 dá 140. Então tá mais ou menos por aí. Um pouquinho maior que 10. Vamos tentar por 12, tá? Vou tentar multiplicar então por 12 em cima e embaixo, achar uma razão equivalente, certo? Quanto é que vai dar então? 12 vezes 3 eu tenho aqui 36, tá ok? E embaixo, 11 vezes 12 eu vou ter 132, tá? E aí, se eu pegar então 36 mais 132, o meu total vendido vai ser quanto? Então se eu pegar aqui N de A, vamos conferir aqui então. Se eu pegar nesse caso aqui N de A mais N de B, que é a soma, vai dar quanto? Eu tenho exatamente 168, então fechou, certo? Essa é a razão equivalente que eu tenho que pegar, é a que fecha a soma certinho. Significa então que foram vendidos 36 carros pretos e 132 carros prateados. E aí se eu fazer o N de B menos o N de A, 132 menos 36, eu vou ter exatamente 96, tá? Se eu fazer aqui o meu N de B menos o meu N de A, 132 menos 36 vai dar exatamente 96. Significa que o número de carros prateados superou o número de carros pretos em 96. Foram vendidos 96 prateados a mais do que os pretos, tá? Então o nosso primeiro item está verdadeiro. Vamos colocar então um V aqui de verdadeiro. Certo. O item 2, ele é com relação ao item anterior. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque ele fala nesse mês. Então é com relação ao item anterior, que é esse mês aqui, tá? Que aconteceu isso aqui. Então ele fala que nesse mês, o número de carros vendidos pretos, ou seja, o nosso N de A, ele pode ser representado dessa forma aqui. A vezes V sobre A mais B. Então é só a gente conferir com relação a esse item anterior aqui, tá? Então, vamos ver se o nosso N de A vai fechar o valor que deu aqui. Então eu vou pegar o meu N de A, ele vai ser igual. Só eu jogar as informações que eu tenho aqui para conferir se vai dar o valor que eu tenho ali. Que vai ter que ser o 36, né? Que é o número de carros pretos vendidos. Então, o A no exemplo anterior era 3, então eu vou colocar 3 aqui, certo? Que multiplica o V, o nosso V é o total, então é o 168, certo? 3 vezes 168, dividido para A mais B. A mais B, então eu tenho 3 mais 11, que vai dar 14. Tá aqui. Então o nosso N de A vai ser igual. 3 vezes 168, eu tenho 504, né? Se eu dividir então 504 para 14, vai dar exatamente 36, tá? Então o nosso N de A, ele dá realmente os 36, significa que o item está correto. O número de carros pretos vendidos pode ser representado dessa forma aqui.
Então o item 2 também está verdadeiro. Agora o item 4, ele fala que se o A for igual a 5 e o B for igual a 12 e o número de carros prateados vendidos for 60, o nosso V, que é o total, vai ter que ser 204. Então vai acontecer o seguinte, se o A nesse caso é 5 e o B é 12, qual a razão que eu vou ter? A proporção vai ser 5 sobre 12, certo? Tá aqui. Aí eu sei que o número de carros prateados vendidos é 60, porque é o que ele está afirmando. O que significa isso aqui? Eu vou ter que achar uma razão equivalente, onde o meu número de baixo aqui vai ter que ser 60, porque é o número de carros prateados vendidos, tá ok? Então a minha razão é A sobre B, se nesse caso aqui o meu N de B vai ter que ser 60, o número de baixo vai ter que ser 60, né? Então esse é fácil, né? Qual número eu vou ter que multiplicar pelo 12 para dar o 60? É 5, certo? Então eu sei que eu vou ter que achar uma razão equivalente, onde eu vou ter que multiplicar por 5, tanto em cima quanto embaixo. Tá ok. Então 5 vezes 12 dá o 60, que é o que tem que dar aqui, tranquilo? E em cima, 5 vezes 5, eu vou ter 25. Então, se o número de carros prateados vendidos for 60 nessa proporção de 5 para 12, eu vou ter 25 carros pretos. E aí o total, 25 mais 60, vamos colocar aqui então o V, nesse caso dá 85, né? 60 mais 25, ou seja, não dá os 204. O item 4 está falso. Vamos colocar aqui de vermelho então. O item 4 falso. E o item 8, se o A for 13 e o B for 5, e o número de carros pretos vendidos for 143, o V é igual a 198. Exatamente igual ao item anterior, né? Só mudou a proporção e ele deu o N de A em vez do N de B, mas é a mesma coisa. Então agora a minha proporção vai ser qual? Vai ser 13 sobre 5, beleza. E eu sei que o meu N de A vai ter que ser 143. Então eu sei que eu vou ter que achar uma razão equivalente, cujo numerador vai ter que ser 143, né? Porque o N de A é o que vem antes ali na nossa proporção, né? Então, qual número eu vou ter que multiplicar por 13 para dar o 143? Nesse caso é mais difícil, né? Antes era fácil ver que era 5 vezes 12 que dá o 60, mas agora como é que eu vou fazer? Bom, nesse caso aqui, que eu não consigo identificar, é só eu dividir, né? Só eu dividir o 143 para 13 que vai dar o número que eu tenho que multiplicar ali, tá ok? Então, é só eu dividir 143 para 13 e vai dar 11, certo? Então é por 11 que eu vou ter que multiplicar tanto em cima quanto embaixo, tá? E aí então, se eu fazer 5 vezes 11, eu tenho 55. Então o número de carros prateados vendidos para manter essa proporção vai ter que ser 55. E aí o nosso V é só eu somar 55 mais 143, que vai dar exatamente 198, né? Então esse item aqui está verdadeiro. O total realmente é 198. E aí a gente tem que marcar no gabarito a soma dos itens corretos, tá? Você não pode resolver a questão toda certa e daí não fazer certo no gabarito, né? Então tem que tomar cuidado. Qual que é a soma certa dos itens certos? Então o 8 está certo, o 2 e o 1, né? 8 com 2, 10, mais 1, 11. Então o gabarito que você vai anotar vai ser 11. Vamos colocar aqui então. Pode ser aqui mesmo. Então o nosso gabarito aqui, ele é 11, tá? Exemplo 3, vamos lá, ele vai falar sobre escala, que é uma das razões muito importantes, tá? Então é o seguinte, a gente tem ali a distância entre duas cidades, que no mapa é 6,5 centímetros. Aí esse mapa ele está na escala de 1 para 7 milhões, tá? 1, 2 pontos, 7 milhões é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre 7 milhões, tá? Esses 2 pontos quer dizer divisão. Então é 1 dividido para 7 milhões. Como é que eu leio essa razão? Que para cada 1 centímetro, para cada uma unidade, eu tenho 7 milhões, certo? O que isso significa na escala? A escala é sempre o tamanho da representação sobre o tamanho real. Significa que para cada uma unidade da representação, eu tenho 7 milhões em tamanho real, tá? Então o que vai acontecer aqui? Se a distância no mapa é de 6,5 centímetros e o mapa está nessa escala, significa que para cada 1 centímetro do mapa, eu tenho 7 milhões de centímetros no tamanho real, tá? Bem fácil. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que achar uma razão que seja equivalente a essa daqui, 1 sobre 7 milhões, aonde o meu numerador vai ter que ser 6,5, né? Por quê?
Porque eu tenho que a distância no mapa é 6,5, tá? Então, distância no mapa é minha representação, certo? Então, o de cima na escala é sempre a representação, então é meu 6,5, e embaixo é o tamanho real. Então, se eu multipliquei por 6,5 em cima, eu vou ter que multiplicar embaixo também por 6,5. E aí, 7 milhões vezes 6,5 vai dar uma conta muito bonita, tá bom? Que vai ser 45 milhões e 500 mil. Então, é 45 milhões e 500 mil. Certo? A cada 3 zeros eu tenho 1000, né? Então, aqui 1, 2, 3 mil, mais 3 algarismos milhão. Então, são 45 milhões e 500 mil, tá? Beleza. Só que isso aqui, qual que é a escala? É em centímetros, né? Então, aqui em cima é 6,5 centímetros e aqui embaixo é 45 milhões e 500 mil centímetros. Então, a distância real que eu tenho aqui é 45 milhões e 500 mil, só que está em centímetros, e a resposta ela traz em quilômetros, né? Então, eu vou ter que transformar isso aqui, que está em centímetros, para quilômetros. Como é que eu vou fazer? Bom, a gente sabe que a cada vamos colocar aqui, a gente sabe que a cada 1 quilômetro a gente tem 1000 metros. Vou colocar aqui então 1000 metros, e a cada 1 metro eu tenho quantos centímetros? Cada 1 metro eu tenho 100 centímetros, ou seja, é só eu multiplicar esse 1000 por 100, tá? Então em 1 quilômetro eu vou ter 1000 vezes 100, vou ter aqui então 100 mil, tá? Então a cada 1 quilômetro eu tenho 100 mil centímetros. Significa que para transformar 45 milhões e 500 mil, que está em centímetros, para quilômetros, é só eu dividir por 100 mil, né? Então como é que vai ficar? Vamos colocar aqui embaixo então distância real, tá? Distância real então vai ser igual. É só eu dividir aqui então 45 milhões e 500 mil para 100 mil. Então, vamos lá. Aí é só eu simplificar os zeros que eu tenho aqui, certo? Corta esse com esse aqui, esse com esse. Vai me sobrar então exatamente 455 sobre 1, que é 455. Então eu tenho no tamanho real são 455 quilômetros. Nosso gabarito então é a letra D. Exemplo 4 é para a gente falar um pouquinho de divisão proporcional e encerrar nossa aula. Então olha só, a Jasmine tinha R$600, a Flora tinha 360 e a Gardênia tinha $120. Que beleza, né? Tá ok. Aí elas pegaram as quantias das duas primeiras aqui e dividiram igualmente entre as três. Tudo bem, não vai me interessar isso para nada. O que vai acontecer? Aí elas pegaram a quantia que a Gardênia tinha, que é $120, e elas dividiram de forma proporcional, dividiram entre a Jasmine e a Flora, de forma proporcional as quantias que cada uma tinha inicialmente. Então o que eu vou ter que fazer é dividir o 120, tá? Em partes proporcionais a 600 e a 360, que são as partes que a Jasmine e a Flora tinham inicialmente, tá? Então é bem tranquilo. O que vai acontecer então? Eu vou ter J mais F, que tem que ser igual a 120, tá? Se eu pegar a parte que a Jasmine vai ganhar e a parte que a Flora vai ganhar, tem que dar 120, que é o total que está sendo dividido entre as duas, né? Tá ok. Aí o que vai acontecer? Qual a grandeza eu vou ter relacionado ao J? É o 600, porque é o valor que ela tinha inicialmente. Como a divisão é com relação, é proporcional ao que cada uma tinha inicialmente, eu vou ter o J relacionado ao 600 e o F relacionado ao 360, né? Como a divisão ela é diretamente proporcional, o que eu vou fazer? Eu vou ter que a divisão entre as grandezas é constante, né? Então eu vou ter que o meu J sobre 600 é igual ao F sobre 360, e isso aqui é igual a K, certo? Como tudo é constante, é igual a K, que é a constante de proporcionalidade, tá ok. Agora o que eu faço? Eu tenho que isolar cada uma das minhas incógnitas J e F com relação ao K, né? Então vamos lá. Se eu pegar aqui, então J sobre 600 igual a K, isolando o J, eu vou ter que o meu J é igual a 600 que multiplica K. Beleza.
Agora eu faço a mesma coisa com relação ao F da Flora. Então eu tenho o F sobre 360, que é igual a K. Isolando o nosso F, a gente vai ter F igual a 360K. Então eu sei que a nossa Jasmine vai ganhar 600 vezes o K e que a Flora vai ganhar 360 vezes o K. Falta achar quem é o nosso K. Como é que a gente faz isso? É só voltar na relação inicial que a gente tem aqui e substituir o J e o F que estão isolados aqui, né? Então o J é 600K e o F é 360K. Então J mais F, como é que vai ficar? Eu vou ter aqui então 600K mais 360K e eu sei que isso tem que ser igual a 120, porque é o J mais F, né? Então como é que vai ficar? 600 mais 360, eu tenho 960K. Tá aqui. Igual a 120. Posso cortar um zerinho para simplificar aqui. Eu vou ficar com K igual a 12 sobre 96. Simplificando essa fração, nós temos aqui que o nosso K, é só dividir por 12, tanto em cima quanto embaixo, eu vou ter que o K é 1 sobre 8. Muito bem. Então, a parte que a Jordânia? Jasmine, nossa, eu confundi os dois nomes, eu misturei a Jasmine com a Jardênia, mas enfim, vamos lá. Então a parte que a Jasmine vai ganhar é 600 vezes o K, né? Então como é que eu vou fazer? É só eu fazer 600 que multiplica então 1 sobre 8, tá? 600 vezes 1 fica 600, dividido para 8, eu vou ter aqui 75. Então a Jasmine recebeu 75 dólares. E a nossa querida Flora, eu vou ter aqui F, então, igual 360 vezes K. Então eu tenho 360 vezes 1 sobre 8. 360 vezes 1 fica 360, dividido para 8 eu tenho 45 dólares. Tá? Então divisão proporcional é isso. Tá? A Jasmine ela tinha mais inicialmente com relação à Flora, então ela vai ganhar mais. Tá? Divisão proporcional leva em consideração a grandeza que está relacionada ali. Beleza, então a Jasmine ganhou mais que a Flora quanto? Se eu pegar 75 menos 45 dá 30, certo? Então a Jasmine ganhou 30 dólares a mais que a Flora. Nosso gabarito é a letra C.